Olá, meu nome é Renata Belmonte, eu sou escritora, sou advogada, estudo e ensino a teoria feminista do direito há mais de 15 anos. E quando a Nara me convidou a gravar esse vídeo me perguntando o que era feminismo para mim, me veio à mente que seria muito interessante começar lendo o início de um dos meus livros favoritos sobre o assunto. Vamos lá, o capítulo se chama O Problema Sem Nome. O problema permaneceu mergulhado, intacto, durante vários anos, na mente da mulher americana. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um anseio que ela começou a padecer em meados do século XX nos Estados Unidos. Cada dona de casa lutava sozinha com ele, enquanto arrumava camas, fazia as compras, escolhia tecido para forrar o sofá, comia com os filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os garotos para as reuniões de lobinhos e fadinhas e deitava-se ao lado do marido à noite, temendo fazer a si mesma a silenciosa pergunta: é só isso? Há mais de 15 anos, não havia menção dessa ansiedade nos milhões de palavras escritas sobre a mulher e para a mulher nas colunas, livros e artigos de especialistas. Todos afirmavam que seu papel era procurar realizar-se como esposa e mãe. A voz da tradição e da sofisticação freudiana diziam que não podia esperar melhor destino do que viver a sua feminilidade. Especialistas ensinavam-lhe a agarrar seu homem e a conservá-lo, a amamentar os filhos e orientá-los no controle de suas necessidades fisiológicas, a resolver problemas de rivalidade e rebeldia adolescente, a comprar uma máquina de lavar pratos, fazer pão, preparar receitas requintadas e construir uma piscina com as próprias mãos, a vestir-se, a parecer e agir de modo mais feminino e a tornar seu casamento uma aventura emocionante, a impedir o marido de morrer jovem e os filhos de se transformarem em delinquentes. Aprendiu a lamentar as infelizes neuróticas que desejavam ser poetisas, médicas ou presidentes. Ficavam sabendo que a mulher verdadeiramente feminina não deseja seguir carreira, obter educação mais aprofundada, lutar por direitos políticos e pela independência e oportunidades. Bom, esse capítulo que abre o Mística Feminina da Beth Friedan, que é uma das bíblias do feminismo de segunda onda norte-americano, né? Ele resume um pouco o que é feminismo para mim. Porque o feminismo, antes de mais nada, me deu um nome. Como assim um nome, Renata? Basicamente, eu era uma garota muito jovem, com muitos desejos, muitas vontades, que eventualmente pareciam muito dissociadas das vontades e desejos das mulheres que estavam ao meu redor. E, ao mesmo tempo, parecia que essa minha ânsia por liberdade, ela contradizia um modelo do feminino, daquilo que era naturalmente dado à mulher como um papel dela na participação social. E esse mal-estar, né, com a minha existência, esse mal-estar com os meus desejos, me acompanhou durante muitos anos, até eu descobrir que, na realidade, tudo que era chamado de natural, de divino, feminilidade da ordem da natureza, etc., nada mais eram do que as construções sociais. E que sim, eu podia ser uma mulher que tinha sonhos e desejos de ocupar espaços de poder, como os homens costumam ocupar, e que isso, na realidade, só era considerado esquisito porque na nossa sociedade as mulheres foram relegadas, via de regra, ao espaço privado, enquanto aos homens coube o espaço público de poder, né? E é no espaço público, nos espaços tradicionalmente do conhecimento, que se encontram as maiores liberdades, em que se conquista a liberdade financeira. Enfim, essa dicotomia público-privado que sempre me atormentou, porque afinal de contas eu também desejava ter uma família, ao mesmo tempo que eu desejava ocupar o espaço público, isso se resolveu quando o feminismo entrou na minha vida e quando eu comecei a me tornar não apenas uma estudiosa do feminismo, mas também uma militante, no sentido de levar a palavra daquelas que vieram antes de mim, lutaram para que eu pudesse votar e ter uma voz ativa para as outras das próximas gerações. O feminismo, para mim, não é apenas teoria. O feminismo é ação e prática também. O feminismo, para mim, na realidade, muito mais do que um discurso, mas muito mais uma união de forças, no sentido de a gente desconstruir falsas verdades que foram construídas sobre as mulheres, no sentido de aprisioná-las dentro de
certos estereótipos, enfim, certos estratagemas para controle de seus corpos e de poder. E mais do que um nome também, o feminismo me deu um sobrenome. Na medida em que eu sigo praticando aquilo que essas tantas outras mulheres me legaram, fiz disso uma carreira para mim, né? Fiz dessas palavras um modo político de habitar o meu corpo, a minha vida. E é isso, eu acho que mais do que importante, o feminismo é uma questão de justiça social. Mais do que falar apenas em números, falar sobre feminismo é tratar de princípios, é tentar entender porque, passados-se tantos anos desde a primeira onda, da segunda onda, a gente ainda está discutindo direitos reprodutivos e algumas coisas que são absolutamente básicas e fundamentais. É isso, Nara, espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigada pelo convite.